Olá! Hoje a gente vai contar a história incrível de uma marca que não só construiu carros, mas que ajudou a definir o que é o mundo automobilístico. Uma jornada com origens super controversas até uma aposta bilionária num futuro elétrico. E tudo começa com essa pergunta que é bem provocadora, né? Como que um carro idealizado por um ditador acabou se transformando num império global? É uma história cheia de reviravoltas. Então, bora entender como isso aconteceu. Para começar, a gente precisa voltar no tempo, lá para a Alemanha da década de 1930. Um período de uma transformação política imensa, onde a ideia de um carro para as massas virou uma ferramenta de propaganda muito, mas muito poderosa. E essa história tem dois personagens centrais. De um lado, Ferdinand Porsche, um engenheiro simplesmente genial, um visionário. Do outro, Adolf Hitler, o líder da Alemanha na época, que tinha essa ambição de criar o que ele chamava de carro do povo. Foi um encontro desses dois que deu o pontapé inicial num projeto que, sério, mudaria o mundo dos carros para sempre. E as exigências, olha, não eram poucas e eram super ambiciosas para a época. O carro tinha que ser barato, custa menos de 1.000 marcos, o preço de uma moto, tinha que ser rápido o suficiente para as novas autoestradas, econômico, robusto e ainda levar uma família. Basicamente, o milagre da engenharia que coubesse no bolso de todo mundo. E o projeto andou rápido, viu? A empresa Volkswagen foi fundada oficialmente em 1937. Só que aí, o sonho do carro para o povo foi interrompido de forma brusca. Em 1939, começou a Segunda Guerra, e a fábrica, que mal tinha começado, foi toda convertida para produzir veículos militares. E aqui vem um dado que é, assim, fundamental para entender essa história. 336 mil pessoas. Esse foi o número de cidadãos alemães que pagaram, mês a mês, por um carro que nunca receberam por causa da guerra. O sonho do povo ficou pelo caminho. A guerra acabou, a fábrica estava em ruínas, o futuro era uma grande interrogação. Mas é exatamente aqui, no meio do caos, que a história da Volkswagen dá uma virada de 180 graus, de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar. Agora, se preparem para uma das maiores ironias da história da indústria. Depois da guerra, a fábrica da Volkswagen foi oferecida aos britânicos. E essa foi a resposta deles. Uma rejeição, assim, completa. Eles olharam para o carro e disseram basicamente: isso é feio, barulhento, ninguém vai querer, vocês são os tolos. Pois é, tolos, né? Agora, dá uma olhada nesse número. Mais de 21 milhões. Essa foi a quantidade de Fuscas originais produzidos no mundo todo. Aquele carro feio e barulhento se tornou simplesmente o carro mais produzido da história numa única plataforma. Uma lição e tanto. Aí nos anos 60, a Volks fez algo genial nos Estados Unidos. Numa América obcecada por carros enormes, os rabos de peixe, eles chegaram com uma campanha publicitária que dizia: pense pequeno. Era uma propaganda honesta que brincava com os defeitos do Fusca. E essa atitude transformou o carro num símbolo da contracultura, amado por uma geração inteira. Ok, o Fusca era um fenômeno mundial, mas a Volkswagen sabia que não dava para depender de um único carro para sempre. Era hora de evoluir, e foi aí que começou a construção de um verdadeiro império automotivo. A grande virada veio com a compra da Audi em 1965. A Audi trouxe a tecnologia que a Volks precisava: motor dianteiro e refrigeração à água. Isso permitiu criar o Golf, que era o oposto do Fusca em tudo. E esse carro, o Golf, viria a ser o novo padrão para carros compactos no mundo inteiro. E o sucesso foi um estouro imediato. Em pouco mais de 2 anos e meio, a Volkswagen já tinha vendido 1 milhão de Golfs. O sucessor do Fusca não apenas salvou a empresa de um futuro incerto, como garantiu o domínio dela no mercado por muitas e muitas décadas. E a partir daí, a expansão acelerou de um jeito impressionante. A compra da Audi, como a gente viu, foi o primeiro passo. E o mais importante, não foi só comprar uma marca, foi comprar a tecnologia do futuro que deu vida ao Golf. 20 anos depois, em 86, o foco foi a expansão geográfica. A Volks comprou a espanhola Seat, marcando sua primeira grande jogada para se tornar um grupo verdadeiramente internacional na Europa. Mas, gente, o ano de 1998 foi uma loucura. Foi quando a Volkswagen decidiu que ia jogar no campeonato do ultraluxo. A primeira compra foi a da icônica marca britânica Bentley. E não parou por aí. No mesmo ano, o grupo adicionou pura paixão e design italiano ao portfólio, comprando nada menos que a Lamborghini. E para fechar esse ano histórico com chave de ouro, eles ainda reviveram a lendária Bugatti, sinônimo de performance e exclusividade. Pensem bem na jornada.
A empresa do carro do povo agora era dona de algumas das marcas mais desejadas do planeta. Só que, depois de tanto sucesso e crescimento, a empresa estava prestes a enfrentar a sua maior crise. Um escândalo que abalou a reputação da Volkswagen até a sua base e que forçou a empresa a repensar completamente o seu futuro. 11 milhões. Esse é o número de veículos a diesel no mundo todo que a Volkswagen admitiu ter equipado com um software ilegal para fraudar testes de emissão de poluentes. Uma crise de proporções gigantescas. E como funcionava essa fraude? Com um software esperto, o tal do dispositivo de manipulação. Ele sabia quando o carro estava no laboratório sendo testado e, na hora, ativava todos os controles de emissão. Só que na rua, no mundo real, esses controles eram desligados. O resultado? Os carros poluíam até 40 vezes acima do permitido. 40 vezes! E o tombo foi feio. As consequências foram brutais. Multas de bilhões de dólares, as ações da empresa despencaram, o presidente mundial teve que renunciar. O escândalo, que ficou conhecido como Dieselgate, forçou a Volkswagen a uma reestruturação profunda, do zero. Com a reputação manchada, a Volks precisava mais do que um pedido de desculpas, precisava de uma nova missão. E a resposta foi uma das maiores apostas de sua história. Um investimento massivo para se tornar líder em carros elétricos. A redenção viria de um futuro de emissão zero, com a nova família de veículos elétricos, a linha ID. Isso tudo nos traz até hoje. A jornada é impressionante, né? De um carro nascido da propaganda a um império global. Passando por uma crise que quase destruiu tudo, a Volkswagen sempre se reinventou. A grande pergunta que fica é: essa aposta gigante nos carros elétricos vai ser a redenção definitiva da marca? Vai garantir seu lugar no futuro? Bom, essa é uma resposta que só o tempo poderá nos dar.